Olá, meus irmãos, grande alegria revê-los depois de um certo tempo, né? Nós tivemos aí no início do mês de março, pegamos também o Covid, eu, a minha esposa, minha filha, e graças a Deus estamos bem, recuperados, sem nenhuma complicação. E estivemos aí durante o mês de março, os pastores pregando, falando sobre fé e esperança. E quando nós decidimos esse tema, nós não imaginávamos que teríamos um mês de março tão complicado como foi o mês de março, né? Tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista coletivo, né? Com as paralisações. E esse tema fé e esperança, de qualquer maneira, ele passa a ser uma palavra de fortalecimento nesses dias difíceis, né? Eu gostaria de encerrar essa série, então, sobre fé e esperança, convidando você a abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 12. Gênesis 22, versículo 12. Diz assim o texto bíblico. Gênesis 22, versículo 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por este dia e pela oportunidade de nós estarmos juntos, ó Deus, falando da tua palavra. Agradecemos pelo milagre da vida, pelo milagre da salvação, pelo fato, ó Deus, de nós estarmos aqui fortalecidos pela tua graça e pelo teu Espírito Santo, iluminado pela tua palavra, temos a possibilidade, ó Deus, de mesmo com as limitações desse tempo, ainda mantemos a nossa comunhão com o Senhor, com os irmãos, através da oração, da palavra e da tecnologia. Que a graça do Senhor, a tua misericórdia, a paz do Senhor nos alcance nesse momento de reflexão, iluminando o nosso entendimento e fortalecendo a nossa fé. É o que nós te pedimos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto, nós estamos diante de um homem, Abraão, que em seu primeiro ato de fé, lá atrás, ele é convidado a obedecer a Deus, deixando a sua família, os seus familiares, e indo para uma terra que ele ainda não conhecia, que ainda lhe seria revelada. Essa mesma fé possibilitou que em ditosa velhice, Abraão já com 100 anos e a sua esposa Sara com 90 anos, eles tivessem ou vivenciassem a experiência de um milagre de ter um filho. E agora aqui em Gênesis 22, versículo 12, nós vemos que ele está numa situação muito complicada, ele está numa situação extremamente difícil, em que ele coloca o seu filho sobre o holocausto para sacrificá-lo ao Senhor, e diz o texto que ele vai estender a mão para sacrificar o seu filho, e então o Senhor diz que ele não precisa fazer isso, porque entendeu que de fato ele teme ao Senhor, a fé está no coração dele, ele não precisaria mais fazer aquilo. Mas se você for ler o versículo 2 de Gênesis 22, 2 diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E é isso que ele foi fazer. E é isso que ele faz. E somente a voz de Deus o impede novamente de ter mais esse ato de fé, de uma provação, de um chamado de Deus para um desafio de fé, que com certeza ele não esperava viver, mas Deus o chamou para essa experiência e ele foi aprovado. Então você imagine ter um filho com quase 100 anos, para quê? Se Deus agora o pede para que ele seja sacrificado. Mas Abraão, ele vai obedecer a Deus. Segundo um dos grandes nomes da filosofia, Søren Kierkegaard, a fé tem 4 lados: a autoabnegação, a loucura, a demência e a fraqueza. E nós vamos encontrar aqui Abraão como um louco, né? Ele deixa a sua terra, a sua parentela e vai para uma terra que ele não sabe qual é. Então todo mundo deve ter pensado que Abraão ficou louco. Agora você imagina ter um filho com 100, com 90 anos, né? É um sinal de demência. Quem pode pensar e ter a esperança de ter um filho
com essa idade, ainda mais naquele tempo, sacrificar o próprio filho a Deus, não é? Aquele filho que milagrosamente nasceu aos 100 anos de idade, era um ato de auto-abnegação, mas ao mesmo tempo demonstrava a fraqueza de uma fé louca, de uma fé demente. Então, Soren Kierkegaard, quando ele faz a crítica em relação aos 4 lados da fé, ou as 4 manifestações da fé, para nós, de fato, ou para quem não conhece a Deus, parece mesmo demência, loucura, fraqueza, auto-abnegação. No entanto, não é. Ele ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu à voz de Deus. Mais do que isso, ele não questiona a voz de Deus, não é? Ele continua agindo em obediência a esse Deus, inclusive nesse pedido especial, específico, de tamanha exigência que Deus faz a ele. Abraão, no entanto, não foi o único a crer em Deus dentro dessa expectativa. Abraão é um dos. Há uma lista enorme de pessoas que vão crer em Deus, que nós ouvimos aí o reverendo Madureira pregar um tempo atrás, falando sobre os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres que tiveram a fé mesmo diante do paradoxo, mesmo diante da necessidade de superar o absurdo. Então, para muitas pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos e não vivem um relacionamento com Deus e com a sua palavra como nós vivemos, tudo o que a gente faz parece mesmo loucura, parece que é uma fraqueza, parece que é um tipo de demência, né? E se você for perguntar para qualquer pessoa aí fora, no seu dia a dia, no seu local de trabalho, entre os seus familiares, se elas acreditam em Deus, elas acreditam em Deus. Elas vão dizer, eu acredito em Deus, né? E a Bíblia diz lá em Tiago 2,19 que muita gente crê assim mesmo. Olha o que diz Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, crer em Deus não é uma coisa tão complicada para nós que estamos num país cristão. Todo mundo diz que tem fé em Deus, mas quando nós olhamos para o texto bíblico e para o desafio que Deus traz para uma vida de compromisso e de obediência, essa fé me parece que não é tão comum assim. E nós vamos ver isso na própria Escritura. Muitos seguidores de Jesus e até os seus discípulos tinham fé. Mas se você for conferir, você vai ver que era uma fé duvidosa, era uma fé vacilante, era uma fé incompleta, imperfeita, era uma fé infantil, iniciante, uma fé pequena. E há um texto bíblico que diz que era uma fé que ainda não existia. Veja bem, Marcos 4,40 na tradução da King James. E indagou aos seus discípulos, por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Ou seja, eles estavam com Jesus, caminhando com Jesus, mas parece que a fé ainda não existia em seus corações. Na tradução da linguagem de hoje, aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Então é possível você estar num país cristão, você estar num circuito religioso, mas ainda não ter a fé em seu coração. Isso é muito possível, isso não é tão incomum quanto a gente imagina. Mas se nós formos olhar para o texto bíblico, nós vamos ver que Paulo vai dizer que Abraão creu em Deus. Romanos 4, versículo 3. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E em Romanos 10, 16, 17, Paulo complementa, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, ou a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa pode estar num país cristão, num circuito religioso, ela pode estar ouvindo a palavra de Deus, mas ainda a fé não existir no seu coração. Aí você pode questionar para mim, dizendo assim, mas eu tenho ouvido há tanto tempo, eu participo da igreja há tanto tempo, será que a fé ainda não existe no meu coração? E se não existe, por que não existe? Jesus explica lá na parábola do semeador, os inimigos da fé, aquelas coisas que acontecem, que estão entre nós e Deus, que nos impedem de ter uma experiência de fé verdadeira, como é o caso aqui de Abraão. Diz assim o texto bíblico em Mateus 13, 19 e 22. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata que lhes foi semeado no coração. Isto é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra de Deus e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Portanto, os inimigos da fé são o maligno, as lutas e as tristezas da vida, a correria da vida e o engano das riquezas. Tudo isso coopera para que a fé verdadeira, a palavra de Deus, não produza o fruto da fé verdadeira em nosso coração. Então a pergunta é: como viver uma vida cristã e experimentar a fé verdadeira? E é sobre isso que eu quero falar rapidamente nesse momento. A verdadeira fé. A primeira coisa que nós vamos ver aqui na experiência de Abraão é que Abraão, ele tem essa experiência da fé verdadeira porque ele ouve o chamado de Deus. Então, se eu quero ter uma experiência da fé verdadeira, eu preciso ouvir o chamado de Deus. Veja o que diz o texto em Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus à prova e lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Ouvir o chamado de Deus é necessário para que a fé nasça no nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir o chamado de Deus. E Paulo vai esclarecer isso, que isso não é uma coisa tão simples como você imagina. Olha o que ele diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ouvir Deus para que a fé verdadeira nasça no coração é algo que vem dele, não é de nós, não é da nossa capacidade, da nossa competência. É Deus que abre o entendimento, o nosso coração e nos faz ouvir a sua própria voz. É um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Ezequiel 36, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. É Deus que age na nossa vida e nos permite ouvir a voz, e quando de fato ouvimos a voz de Deus, a verdadeira fé nasce no nosso coração. Mateus 11, versículo 17. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, a fé verdadeira não é um esforço humano, não é um empenho humano. A fé verdadeira é o dom de Deus, é a graça de Deus que nos alcança e gera a fé em nosso coração. Atos 2, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para que eu tenha a verdadeira fé no meu coração, eu preciso e você precisa ouvir o chamado de Deus. E Paulo encerra essa perspectiva de que nós temos que ouvir de fato o chamado de Deus em Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Portanto, para que a fé verdadeira nasça no meu coração, eu preciso ouvir a voz de Deus. E no meio de todos os seus familiares, numa terra pagã, numa terra estranha, Deus falou com Abraão e Abraão ouviu. Ninguém que serve a Deus de verdade está servindo por uma convicção pessoal, por uma construção lógica ou porque ele foi convencido por alguém. Não. Na verdade, para que a fé verdadeira nasça no nosso coração, nós temos que ouvir esse chamado espiritual de Deus, essa graça irresistível, ela tem que nos alcançar. E aí, então, a fé vai nascer no nosso coração. A segunda coisa que nós precisamos para ter uma experiência com a fé verdadeira, eu preciso e você precisa, é obedecer prontamente. Não basta apenas ouvir a voz de Deus, mas entendendo aquilo que Deus quer, a nossa resposta deve ser uma pronta obediência, ou obedecer prontamente. Veja o versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, logo na madrugada seguinte, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ou seja, ele não apenas ouve a voz de Deus, mas ele obedece prontamente. Nós vamos encontrar essa mesma atitude lá no começo da vida de fé de Abraão. Gênesis 12, versículo 4.
Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Deus falou com ele, ele partiu na direção que Deus havia falado. Então não basta apenas ouvir o chamado de Deus, o que já é uma grande dádiva, mas é preciso obedecer prontamente ao Senhor, e essa é uma característica de Abraão. Ele prontamente, de forma objetiva, executa quase que em ato contínuo aquilo que Deus pede para ele fazer. Não há intervalo entre a narrativa do pedido de Deus e a obediência de Abraão. Não há intervalo entre a solicitação de Deus e a obediência de Abraão. Deus fala e ele obedece. Essa é uma característica que nós vamos encontrar na vida de outros irmãos nos textos bíblicos que nós poderíamos citar. Mas eu quero trabalhar com você a ideia da exceção. Jonas foi uma exceção. Jonas também ouviu a voz de Deus. Então, pelo fato dele ter ouvido a voz de Deus, ele tinha todas as condições para que a verdadeira fé estivesse na sua vida. No entanto, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não obedeceu prontamente. Ele vai na direção oposta da vontade de Deus. É interessante, Jonas é um grande exemplo. É possível que muitas pessoas estejam na igreja ouvindo a voz de Deus, isso é inegável. No entanto, elas não obedecem prontamente. Ao contrário, elas têm uma conduta diferente daquela que Deus tem trazido aos seus corações. Um outro exemplo é Naamã. Quase que Naamã retorna para o seu país ainda enfermo, se não fosse a insistência de seus soldados para que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Apesar de ter ouvido o direcionamento de Deus para que ele fosse curado, quase que ele não é curado, porque ele não conseguiu entender que era preciso obedecer prontamente à direção de Deus se ele quisesse viver a experiência da fé verdadeira. Portanto, não basta apenas ouvir a voz de Deus, é preciso obedecer prontamente aquilo que Deus fala ao nosso coração. E por último, o terceiro ponto aqui para nós, se quisermos ter uma fé verdadeira, eu e você precisamos perseverar até o fim. Veja bem, Gênesis 22, versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então Abraão ouviu Deus, prontamente decidiu obedecê-lo, logo na madrugada ele sai para cumprir aquilo que Deus havia pedido a ele, e no versículo 10 nós estamos ele ali, perseverando até o fim, em obediência a Deus, erguendo, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Essa é uma compreensão também que falta a nós. Abraão ouviu o chamado de Deus, obedeceu prontamente, mas mais do que isso, ele obedeceu até o fim, ele obedeceu completamente. Se você for olhar a vida de Abraão, ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. E diz a Bíblia que ele vai viver 175 anos. Abraão viveu 100 anos a fé verdadeira, desde os 75 anos aos 175 anos de idade. Desde a primeira vez que ele ouviu, ele obedeceu prontamente, ele obedeceu completamente, ou seja, ele perseverou até o fim. Outro exemplo para a gente poder entender é o exemplo do rei Saul. O rei Saul foi chamado para ser o rei de Israel, ele assumiu o reinado de Israel, Deus dá uma ordem para ele ir à guerra e destruir os inimigos, mas ele volta com alguns despojos, desobedecendo a ordem de Deus, e veja o que diz o texto em 1 Samuel 15, 23. Por exemplo, o rei Saul obedeceu. Diz o texto assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul tinha obedecido parcialmente, ele não tinha obedecido completamente como Abraão, e por isso ele perdeu o seu reinado. Então ele tinha obedecido a Deus, só que não, ele não obedeceu completamente. Ele não perseverou até o fim naquilo que Deus havia pedido para a sua vida. Há um outro texto interessante em Marcos 7, versículos 6 e 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus
para guardardes a vossa própria tradição. Então, para que eu tenha uma experiência de fé verdadeira, eu preciso ouvir o chamado de Deus, eu preciso prontamente obedecer a Deus, mas eu preciso perseverar até o fim em obediência, eu preciso obedecer completamente. Veja o exemplo de Jesus, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Lucas 22:42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. João 19, versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, ele obedeceu a Deus, obedeceu até o fim, e Paulo vai dizer isso aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para termos uma experiência com a fé verdadeira, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para ter uma experiência com a fé verdadeira, nós precisamos obedecer prontamente a Deus. Mas para realmente termos essa fé verdadeira, nós precisamos obedecer completamente, perseverarmos até o fim em obediência ao Senhor. E então Abraão vai viver mais 100 anos de uma vida de fé, obedecendo a Deus de todo o seu coração. Eu quero conversar com você, finalizando a palavra nesta manhã, dizendo para você o seguinte: você precisa ouvir o chamado de Deus. E a grande pergunta é: você tem ouvido a voz de Deus? O que Deus está falando com você, principalmente nesses dias? Abraão ouviu o que Deus tinha falado com ele, Abraão ouviu o propósito que Deus tinha para ele, e Abraão prontamente obedeceu e obedeceu completamente. A pergunta é: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus está falando com você nesses dias? Portanto, é preciso entender que para eu ter a fé verdadeira, eu preciso ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando com você? Uma segunda coisa para nós pensarmos, né? Você e eu precisamos obedecer a Deus prontamente. A pergunta é: o que está te impedindo? O que está te prendendo? O que te faz postergar, adiar? O que te faz estar onde você está, paralisado? Quantas coisas você ainda vai resolver, ou quer fazer para depois obedecer a Deus prontamente? Se nós não tivermos a disposição de obedecer a Deus prontamente, nós não vamos viver a experiência da fé verdadeira. E nós vamos adiando isso, sendo impedido pelo maligno, pelas tribulações, pela angústia, pela correria da vida e pelos enganos da riqueza. O tempo passa e você não vive uma experiência de uma fé verdadeira. Você acaba vivendo a experiência de um religioso hipócrita, vivendo para Deus de forma jeitosa, de acordo com o que você quer. Portanto, você não está vivendo a verdadeira fé. E eu queria então que você pensasse nisso. O que está te impedindo, né? O que você ainda quer resolver para depois obedecer a Deus prontamente? Por último, você e eu precisamos perseverar até o fim para termos uma experiência com a verdadeira fé. E veja bem, a Bíblia também relata esses fatos, né? Alguns desistem logo nos primeiros passos, eles começam e não continuam. Outros, quando as coisas ficam difíceis, eles desistem. Outros, pasmem, quando as coisas ficam boas, que aí você acha que ele vai servir a Deus, ele não tem mais tempo. Ele passa a viajar, ele passa a passear, a agenda dele é tomada de vários compromissos e Deus fica em último plano. Ou seja, quando ele não tem nada, ele fala assim: se Deus me abençoar, que é o que impedia ele, né? Se Deus me abençoar, eu vou servir a ele. Aí Deus abençoa e ele desaparece. Ele vai viver o engano das riquezas, ele vai viver na correria da vida, ele não vai obedecer a Deus prontamente, ele não vai obedecer a Deus completamente, ele não vai perseverar até o fim. No Apocalipse de João, todas as cartas que foram escritas às igrejas, elas terminam com uma mensagem ao vencedor. E eu te pergunto, quem é o vencedor? O próprio texto de Apocalipse 2:10 vai responder: aquele que perseverar até o fim, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Abraão, depois dos 75 anos, viveu 100 anos de experiência de fé. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, se eu quero ter uma experiência de fé, não basta eu ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer prontamente, eu preciso perseverar até o fim, eu preciso obedecer completamente. E aí você pode dizer para mim: puxa vida, pastor, então está difícil. Não está difícil.
E eu vou dizer o porquê. Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Deus, quando nos alcança com a sua graça, o propósito dele é que eu e você tenhamos uma experiência de fé verdadeira. Portanto, se Deus está falando com você, se Deus tem falado com você, obedeça prontamente. Não deixe criar intervalos entre aquilo que Deus está falando para você fazer. Não deixe que haja impedimentos entre você e a obediência que Deus espera de você prontamente. Mais do que isso, obedeça a Deus completamente. Abraão ouviu a mensagem de Deus que deveria sacrificar o filho. De madrugada ele já começou a arrumar as coisas. E depois de 3 dias ele está no lugar onde Deus mandou ele ir. E ele vai erguer a mão para sacrificar o seu filho numa obediência completa, perseverando até o fim na obediência do propósito que Deus o chamou a viver. Jesus também obedeceu até a morte e morte de cruz. O convite de Deus à experiência de uma vida de fé requer que eu e você ouçamos a voz dele, obedeçamos prontamente e obedeçamos completamente. Por isso que tem muita gente que eu conheço e que você conhece, que está no meio da caminhada, que está ficando para trás. E ele está dizendo que a culpa é do Covid, mas não é o Covid. Deus tem falado com ele, mas ele tem colocado outras coisas em primeiro lugar. Ele não tem obedecido a Deus prontamente. Deus tem falado com ele, ele começa, mas ele não continua, ele não termina, ele não conclui. Ele não está disposto a ir com Deus até o fim. É como se Deus fosse uma série do Netflix. Ele vive uma temporada com Deus e uma temporada sem Deus. Preste bastante atenção, que você não vai encontrar na Bíblia os homens que serviram a Deus de verdade e que tiveram uma experiência verdadeira. Desde o dia que Deus os chamou, eles serviram a Deus até o final. Lembra da despedida de Josué? Ele diz assim para o povo: vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ele já tinha muito mais de 100 anos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse comprometimento de obediência completa, de pronta obediência, ouvindo a voz de Deus, é a razão porque muitos estão de pé e outros não estarão. Não estarão agora em meio à crise, não estarão depois que a crise passar e, pasmem, não estarão também no juízo final, porque Deus é justo. Não faz sentido Deus conceder a graça para que eu e você possamos viver essa experiência, como diz o apóstolo Paulo. Ele começou a boa obra, ele vai terminar, quando na verdade você está desprezando a graça de Deus, preferindo outras coisas, e você tem tido uma obediência parcial, incompleta, imperfeita. Na verdade, a sua fé tem sido uma fé vacilante. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que é possível sim. Há vários homens e mulheres que obedeceram a Deus. A graça que vem da cruz, ela é suficiente para vivermos essa mesma experiência de Abraão. Para isso, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar. Para isso, você tem que servir a Deus até o fim. E essa situação precisa estar resolvida no seu coração. Então não é o Covid que é o problema da igreja. O problema da igreja é que ela já vem vivendo uma religiosidade, ela vem dizendo que crê em Deus, como os demônios também dizem, mas na verdade ela não está obedecendo prontamente e completamente, perseverando até o fim no serviço que Deus espera que eu e você ofereça nesta vida. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar por você. E orar por nós também, né? Senhor, nós te damos graça porque nós estávamos perdidos quando a voz do Senhor, como diz o texto de Efésios, nos tirou da morte, dos delitos e dos pecados e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. Essa voz que nos chamou para a vida também nos deu um chamado para servir ao Senhor nesta terra, como sal e como luz, ó Deus. Nos dá a graça de obedecer prontamente àquilo que o Senhor trouxer para fazer. E que não façamos de forma relaxada, pelo contrário, que possamos fazer e perseverarmos na obediência completa até o fim. Que os nossos próximos anos, as nossas próximas décadas, sejam anos e décadas, se o Senhor nos permitir, de obediência pronta e de obediência completa. E que possamos deixar essa vida com o testemunho de que perseveramos até o fim na obediência ao Senhor. Essa é a experiência de fé que nós esperamos viver.
Ó Deus, perdoa aquelas pessoas que acham que o problema é o Covid, que o problema é o governo. Na verdade, o problema é a negligência, é a indiferença, é a falta de amor, é tentar jeitosamente, de forma hipócrita, dizer que é cristão, mas não obedecer plenamente, prontamente, completamente a sua palavra. Que a vida de Abraão motive a nossa vida a repensarmos, ó Deus, tira aquilo que nos impede. Tira, ó Deus, essa relação com Deus de temporada. Nos dá, ó Deus, um comprometimento para toda a vida, para obedecermos até o fim, obedecermos até a morte, sermos fiel de fato até a morte. Nos dá essa experiência de fé verdadeira nesses dias de crise, que já está muito claro para nós, Senhor, a diferença entre o que serve e o que não serve, quem tem compromisso e quem não tem compromisso. A nossa oração, que esta palavra possa despertar e trazer as pessoas ainda a tempo para recomeçar uma vida de fé verdadeira com o Senhor. Que a graça do Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo para você, uma boa semana, e eu espero que em breve nós possamos estar juntos, se Deus permitir. Enquanto isso, ouça a voz de Deus, obedeça a Deus prontamente, e eu faço um desafio: obedeça a Deus completamente, e essa verdadeira fé vai incendiar a sua alma e o seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um grande abraço.